Olha, imagina só a cena. Estados Unidos, início do século XIX. A fronteira tá se expandindo, sabe? Cidades pequenas surgindo assim do nada. Um cenário bem caótico, né? Totalmente. E no meio disso tudo, a Igreja Católica tentando crescer, tentando criar comunidades. Só que tem um problema gigante. Simplesmente não há padres suficientes para dar conta de tudo. Você tem uma comunidade de fiéis ali prontinha, às vezes com dinheiro para construir uma capela, mas, sei lá, o padre mais perto tá a dias de viagem. O que se faz numa situação dessas? Esse é o tipo de problema que não dá para esperar uma solução vinda de Roma. É um problema do aqui e agora, do chão da paróquia, por assim dizer. A expansão era muito mais rápida que a capacidade da igreja de formar e enviar o clero. Exato. Então, a solução tinha que vir de dentro, da própria comunidade. Sim, por pura necessidade, foi entregar a administração do dia a dia. Sabe? As finanças, os eventos, a organização da comunidade para os próprios fiéis leigos. Essa prática ganhou um nome: trusteísmo. O que começou como uma solução super engenhosa para um problema prático acabou virando uma controvérsia tão grande, mas tão grande, que o próprio Papa chamou de heresia americana. É uma virada em tanto na história. Hoje, com base num artigo teológico que mergulha fundo nesse período, a gente vai entender o que foi o trusteísmo, por que ele causou um conflito tão explosivo e qual o legado surpreendente dele que, de certa forma, ainda ecoa hoje. Ok, vamos analisar isso. Vamos lá. Porque é uma história que vai muito além de religião, né? É sobre poder, sobre cultura, sobre o choque entre dois mundos. Com certeza. O artigo deixa bem claro que o trusteísmo não nasceu de um debate teológico num seminário. Foi uma resposta pragmática a uma realidade dura. A Igreja Católica estava crescendo em território protestante, com um espírito muito diferente do europeu. E a falta de padres que você mencionou. Era crônica, especialmente nessas áreas rurais e cidades novas, bem longe dos grandes centros como Baltimore ou Boston. E aí que entram os trustees, né? Os administradores leigos. A ideia, na superfície, parece genial. O artigo descreve uma divisão de tarefas que, em tese, soa perfeita. Sim, os padres, que muitas vezes eram jovens, recém-chegados da Europa, sem nenhuma experiência administrativa, podiam finalmente focar no que eles sabiam fazer: os sacramentos, a pregação, a vida espiritual da paróquia. Exato. A teoria era criar duas esferas, a espiritual e a temporal. Os assuntos temporais, que é basicamente tudo que envolve dinheiro e tijolos, ficavam nas mãos de um conselho de leigos eleitos pela comunidade. Isso. Organizavam a construção da igreja, pagavam as contas, gerenciavam os eventos. Eles eram tipo um motor que mantinha a paróquia funcionando no dia a dia. Mas essa separação é mesmo possível na prática? Digo, quem controla o dinheiro para consertar o telhado da igreja, de certa forma também tem um poder sobre quem prega debaixo dele, não? Essa linha não parece meio borrado demais para funcionar sem atrito? Você colocou o dedo na ferida. É exatamente aí que a história começa a virar. No início, parecia um sistema ganha-ganha. A igreja se expandia, os padres focavam na pastoral. E os leigos se sentiam donos do projeto, super engajados. Exatamente. Era um modelo de eficiência nascido da necessidade. O problema é que esse modelo carregava no seu DNA um conflito de poder só esperando para acontecer. Certo, então na teoria era um sistema que beneficiava todo mundo. O que poderia dar errado, né? Com um arranjo tão prático. Imagino que essa questão do controle não demorou para aparecer. Não demorou nada. A harmonia inicial se desfez assim que os trustees perceberam o poder que tinham nas mãos. O artigo descreve isso como disputas prolongadas sobre o controle e a gestão das paróquias. Deixou de ser colaboração e virou um cabo de guerra. Virou um cabo de guerra. Os administradores leigos, que no começo eram só gestores, começaram a querer dar a palavra final. Eles pensavam, olha, nós levantamos o dinheiro, nós construímos este prédio, nós pagamos o salário do padre, por que a decisão final sobre tudo isso deveria ser de um bispo que a gente mal conhece e que mora centenas de quilômetros daqui? Faz sentido do ponto de vista deles. É o espírito americano de autogoverno batendo de frente com uma estrutura milenar europeia.
O artigo menciona algum caso específico, alguma paróquia onde essa briga ficou famosa? Sim, embora o artigo generalize, a história registra casos bem emblemáticos em lugares como Filadélfia, Charleston. Imagina a situação. O bispo nomeia um padre novo para uma paróquia próspera, mas os trustees não gostam do estilo dele. Acham a pregação fraca ou simplesmente não vão com a cara dele. Isso. Em alguns casos, eles se recusaram a entregar as chaves da igreja ou, mais diretamente, se recusaram a pagar o salário do padre nomeado pelo bispo. Eles diziam, na prática, nós contratamos e nós demitimos. Uau! Isso é um desafio direto à autoridade do bispo. É basicamente criar uma estrutura de governança congregacional, quase protestante, dentro de uma paróquia católica. Exatamente. É um choque total de modelos. A estrutura católica é, por definição, hierárquica, vertical. O poder e a autoridade vêm de cima para baixo. Do Papa para os bispos, dos bispos para os padres. Certo. O trusteísmo estava, na prática, tentando inverter essa lógica, criando um sistema de poder que vinha de baixo para cima, da comunidade local, para a hierarquia da igreja. Isso não era só uma disputa administrativa, era uma ameaça existencial à própria natureza do catolicismo. Então você tem essa estrutura de poder milenar, de um lado, e esse espírito quase democrático surgindo nas paróquias do outro. Como a hierarquia da igreja lá na Europa e mesmo nos Estados Unidos sequer começou a processar esse desafio? Tentaram entender ou a reação foi imediata? A reação foi de alarme total. Não houve, assim, uma tentativa de diálogo ou de encontrar um meio termo. Para eles não havia meio termo. Era preto no branco. Exato. O artigo menciona que bispos americanos e até enviados especiais do Vaticano foram mobilizados para intervir. O objetivo era um só e era inegociável: impor a hierarquia clássica católica e reafirmar a autoridade e superioridade do clero. A ordem precisava ser restaurada e com força. E como eles viam esses administradores leigos? Como colaboradores que passaram um pouco do ponto ou era algo mais sério? A visão oficial era duríssima. O artigo afirma que, para os bispos e para Roma, esses administradores eram simplesmente rebeldes. Rebeldes que não queriam se submeter à doutrina papal e à Santa Fé. Nossa. Eles não eram vistos como gestores zelosos, mas como insubordinados que estavam flertando com a cisma, com a divisão da igreja. A disputa, que começou por causa do livro Caixa, escalou por uma questão de lealdade e ortodoxia religiosa. Não, foi uma bomba atômica teológica. O Papa Pio IX considerou o trusteísmo nada menos que uma heresia americana. Heresia. Heresia. É impossível exagerar a gravidade dessa acusação no contexto católico. Não era mais um erro administrativo, um problema de gestão. Era um desvio fundamental da fé. Espera aí, heresia. Essa palavra soa extremamente pesada. Eles estavam gerenciando finanças, consertando janelas. Como que isso virou uma questão de doutrina a ponto de ser chamado de heresia? Eu não consigo conectar os pontos. A conexão na mente do Papa era muito clara. O grande perigo do trusteísmo era a tentativa de quebra da doutrina católica, ao separar o inseparável, a administração e a autoridade espiritual. Ah, entendi. Na teologia católica, a gestão dos bens da igreja, os tais assuntos temporais, não é um mero trabalho de síndico, sabe? Ela é uma extensão da autoridade espiritual. O bispo é o pastor do rebanho, e isso inclui ser o guardião dos recursos que sustentam esse rebanho. Entendi. Então, para a igreja entregar a administração era como entregar uma parte da própria autoridade pastoral. O medo era que quem controlasse o dinheiro acabaria inevitavelmente controlando o púlpito. Precisamente. O pesadelo do Vaticano era um cenário onde um conselho de leigos pudesse, sei lá, demitir um padre porque a pregação dele sobre justiça social estava incomodando os membros ricos da paróquia. Ou que eles pudessem contratar um pregador popular, mas teologicamente duvidoso, só porque ele atraía mais gente e mais doações. Exato. Isso subverteria completamente a ordem de vida da igreja. A autoridade passaria do sucessor dos apóstolos para o maior doador da paróquia. E a resposta do Papa Pio IX não ficou só no discurso. Em 1864, ele publicou o famoso Sílabo de Erros, uma lista condenando várias ideias do mundo moderno.
E o espírito de autonomia leiga do trusteísmo estava embutido nesse pacote. Foi o golpe final. Pouco depois, o Concílio Vaticano I reforçou ainda mais o poder papal. Foi o cheque-mate. O movimento foi esmagado e varrido para debaixo do tapete. Então, a hierarquia venceu. Fim da história. Mas o artigo argumenta que o legado dessa briga é mais complexo. Mesmo derrotado, o trusteísmo deixou uma marca. De que forma? Ele forçou uma discussão que nunca mais morreu de verdade. Ele expôs de forma dramática a tensão que sempre existiu entre a autoridade clerical e a participação dos fiéis. Sim. A questão de qual é o papel correto e a responsabilidade dos leigos na vida da Igreja continuou a borbulhar, mesmo que silenciosamente por décadas. E é aí que o artigo faz aquela conexão surpreendente com o Concílio Vaticano II, quase 100 anos depois, nos anos 60. Parece um salto enorme no tempo. É um salto, mas a conexão é crucial. O Concílio Vaticano II foi um momento de imensa reavaliação para a Igreja, e ele trouxe à tona conceitos como colegialidade e corresponsabilidade. A ideia de que a Igreja não é só o clero, mas todo o povo de Deus, né? Isso, e que todos os bispos, padres e leigos têm uma responsabilidade compartilhada. O Vaticano II não reabilitou o trostismo, claro, mas de certa forma ele buscou uma resposta mais equilibrada para a mesma pergunta que o trostismo levantou de forma tão conflituosa. Aham. A memória histórica daquela crise do século XIX serviu como um alerta. Mostrou os perigos tanto de suprimir completamente a participação leiga, quanto de uma autonomia que desafia a estrutura essencial da instituição. É fascinante pensar nisso. É como se a pergunta continuasse a mesma, mas a resposta da Igreja no século XX fosse muito mais nuançada do que a do século XIX. E o artigo faz uma comparação com o protestantismo que ajuda a iluminar isso ainda mais. Em outro universo teológico, esses rebeldes do trustismo seriam vistos de forma bem diferente, certo? Completamente diferente. Seriam vistos como membros exemplares e proativos da comunidade. O artigo menciona os batistas, mas isso se aplica a muitas denominações protestantes. Nesses contextos, a ideia de leigos administrando finanças, prédios, programas da igreja não é controversa, é a norma. É o esperado, na verdade. É o esperado. É visto como um sinal de uma igreja saudável e engajada. E qual é a lógica por trás disso? Por que para eles funciona e para o catolicismo da época era uma heresia? A lógica é a da delegação e do empoderamento. A ideia é que, ao ter leigos competentes cuidando da administração, isso libera a liderança pastoral para focar no que é mais importante: a visão, o ensino, o cuidado espiritual. Faz sentido. Os departamentos ganham autonomia e o pastor pode se concentrar no quadro geral. É uma visão de governança completamente diferente, baseada em dons e talentos distribuídos pela comunidade, e não numa hierarquia rígida de autoridade. É o que no catolicismo do século XIX foi visto como uma quebra de poder. Em muitas igrejas protestantes, é visto como uma gestão inteligente de recursos humanos. É um choque de eclesiologia, a doutrina sobre como a igreja deve se organizar. Antes da gente fechar, tem uma última curiosidade que o artigo aponta, que é quase uma piada do destino: a origem do nome trusteísmo. Sim, e a ironia é perfeita. A palavra vem do inglês trust, Que significa confiança. confiança. Que incrível! Então, uma prática que nasceu da confiança da comunidade nos seus próprios membros para erguer e administrar a paróquia, Acabou sendo aniquilada justamente por uma profunda quebra de confiança. A desconfiança da hierarquia nas intenções dos leigos e a desconfiança dos leigos no que eles viam como um controle autoritário e distante. O nome do movimento carrega em si a semente da sua ascensão e da sua queda. Que jornada! Então, recapitulando, a gente explorou o trustismo, um movimento que nasceu como uma solução super pragmática para a expansão da igreja nos Estados Unidos, evoluiu por uma disputa ferrenha por poder, foi condenado de forma implacável pelo Vaticano como uma heresia, mas deixou um eco que ressoa até hoje nas discussões sobre o papel dos leigos na igreja. A história do trustismo se concentra nessa linha tênue entre a administração prática e a autoridade espiritual dentro de uma instituição. Mas isso nos provoca a pensar em algo maior. Em qualquer organização com uma missão forte e uma hierarquia clara, seja uma startup de tecnologia,
uma ONG humanitária ou uma universidade. O que acontece quando a experiência prática das pessoas que estão na linha de frente, no campo, entra em conflito com as diretrizes da liderança central? A história do trustismo nos deixa com essa reflexão sobre o equilíbrio delicado entre estrutura e autonomia, entre a visão do topo e a realidade da base. É um desafio que, no fundo, continua incrivelmente atual.